Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Queria deixar uma pequena reflexão para a sua vida nesse dia de hoje. Os irmãos que têm nos acompanhado aqui no canal, eu estava aqui estudando o texto bíblico, a qual vou estar ministrando logo mais tarde, e a palavra que Deus martirizou no meu coração é o livro 1 Samuel, capítulo 17. Os irmãos é conhecedor deste texto, que fala da afronta do gigante Golias, um certo filisteu que estava afrontando e desafiando o exército do rei Saul. Esse exército, a qual o exército de Israel, que fazia parte do povo de Deus. Diz a Bíblia que constantemente 40 dias desafiando, aonde foi um tempo de muito pavor, de medo, porque ninguém tinha coragem de enfrentar esse gigante. Eu vou trazer aqui apenas uma reflexão. Depois, outro dia, eu vou estar aqui contextualizando todo o capítulo 17 e explicando para os irmãos, trazendo um estudo, um ensino, contextualizando muitas lições aí dentro. Mas o que eu quero trazer para os irmãos é só apenas isso aqui. Quando Davi estava no campo, apacentando as ovelhas, que Deus fala com Samuel para poder ir à casa de Jessé, para poder ungir um dos seus filhos a rei. Chegando lá, nenhum dos filhos de Jessé que está ali é o escolhido de Deus. Certamente os irmãos conhecem que quando Samuel chegou, que viu Eliabe, falou assim, certamente está aí diante, do Senhor, ungido do Senhor, diante de mim, ungido do Senhor. Mas na verdade não é, porque é um homem forte, aparência, mas porém Davi foi ungido. Quando acabou todos, chamou Davi e Davi foi ungido, aonde que Deus fala, com Samuel. Eu não vejo a aparência, mas eu vejo o coração. Aonde muitos, eu já vi até usando essa passagem bíblica para poder dizer que Deus não vê a aparência, que Deus ele vê o coração até mesmo para poder viver um evangelho de sensualidade, um evangelho mundano, mas nós sabemos que não é isso o contexto. Nós sabemos que a exegese do texto está se referindo ao porte físico, está se referindo à altura, o patamar dele, de Eliabe, que é um homem alto, forte, é tanto que lá na frente, depois ele vai fazer parte do exército de Esaú. Ele, Tamar, seu outro irmão, os 3 mais velhos, vai fazer parte do exército, porque há homens que tinham um porte físico forte. Então, ali não está falando de aparência concernente a vestes e concernente a isso que muitos querem trazer, implantar uma doutrina dentro disso aí. Não tem como, irmãos, implantar uma doutrina dentro desse versículo, não tem como. Porque ali está se tratando a respeito do físico, não é do espiritual. Aí muitos falam, não, Deus quer o coração. Então tem que andar na lascívia, pode andar de qualquer jeito, de qualquer maneira, que Deus só quer o coração. E é mentira. Esse texto não pode ser usado como um regime de doutrina dentro da igreja. Mas as cartas paulinas, sim, ali tem muito contexto e contexto que pode ser usado de uma forma doutrinária, como o apóstolo Paulo doutrinou as igrejas. Pois bem, veja bem, irmãos, como é que é interessante isso aqui. Foi ungido a rei, pronto, em oculto, diante do seu pai e diante dos seus irmãos. E o que eu acho interessante é que quando o gigante Golias começa ali a afrontar, e quando é um certo dia, o seu pai Jessé fala assim, Davi, vá até o campo, levar pão para os seus irmãos, leva água, leva isso, leva aquilo. Ele atende, ele obedece o que seu pai fala. Interessante que Davi, ele poderia dizer bem assim, não, eu não vou levar pão para os meus irmãos, eu não vou servir a eles. Eu fui ungido a rei, foi derramado sobre mim a unção de rei. Isso aqui é que me intriga muito, a humildade de Davi de servir. Porque sempre quem está servindo vai aparecer e surgir grandes oportunidades para quem serve. E Davi, mesmo sendo ungido a rei, ele não vai subir o ego para a cabeça em dizer bem assim, eu sou rei agora, eu fui ungido aqui diante de vocês, eu não vou servir pão,
água, eu não vou no campo fazer isso e aquilo. Você já viu pessoas assim? Que depois que subiu o cargo eclesiástico, depois que foi ungido a um pastor, a um presbítero, o ego subiu, depois que Deus começou a usar, depois que começou a se levantar, subiu o ego. Por isso tem gente que se levanta e depois cai de novo, irmão. Porque quando recebe a unção, de vez permanecer na mesma humildade e entender que a unção é de Deus, que tudo é de Deus, que nada é benefício nosso e que é tudo para a glória de Deus, o gigante caiu, mas foi Deus que derrubou. Então entenda, irmãos, uma coisa aqui, que eu estou só trazendo uma breve reflexão para os irmãos nesse texto. Independentemente do seu cargo eclesiástico, independentemente se Deus te levantou a um patamar, nunca deixa de servir um copo de água para alguém, nunca deixa de limpar uma igreja, nunca deixa de ficar numa portaria de uma igreja, nunca deixa de visitar alguém, nunca deixa de ir no hospital visitar alguém, nunca deixa de servir. Davi foi ungido rei em particular, mas quando o seu pai fala, vai até o campo servir seus irmãos, ele vai com maior prazer e alegria, irmão, porque Davi é humilde. Por isso que foi o homem segundo o coração de Deus. Chegando lá e vai servir pão para os seus irmãos. Então, eu queria trazer só isso aqui para os irmãos. Independentemente da sua posição, se você é um empresário, se você é uma pessoa que alcançou um certo patamar, nunca deixa de servir. Que quando Davi levou pão, chegou lá e viu um alvoroço e viu um certo gigante, Golias, afrontando o povo, e ele vai ouvir alguém dizendo, quem matar ou derrubar esse gigante, vencer esse gigante, vai ficar livre de impostos e vai casar com a filha do rei Saul. Olha, irmãos, quando Davi escuta isso aí, ele, opa, é uma oportunidade. Porque quem serve sempre vai surgir a oportunidade para quem serve, irmão. Deus é especialista em promover, em proporcionar, na verdade, a oportunidade para quem tem um coração voltado em servir, em estar fazendo. Não é ser escravo, é ser servo. Servo faz quando o seu Senhor pede e também faz quando o seu Senhor não pede. E nós vamos ver tudo isso na pessoa de Davi. Então, fique com essa reflexão. Depois eu vou trazer outra vez aqui um ensinamento mais profundo sobre isso aqui, contextualizando muitas lições cabíveis para nossas vidas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.